Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional no livro de Êxodo e vamos falar sobre o capítulo 5. Vamos fazer como temos feito, vamos ler aqui o capítulo, vamos pausar quando for necessário para falar alguma coisa, acrescentar algo. Depois vamos trazer uma palavra rema para a sua vida e em seguida, por último, nós vamos fazer a nossa oração. Quero também reforçar o seguinte: se você não assistiu aos outros devocionais aqui em Êxodo, procure depois aqui no canal Motivação Rema, tá bom? Já falamos sobre o capítulo 1, 2, 3 e 4 e hoje vamos dar continuidade, vamos falar sobre o capítulo 5. Quero te lembrar, já deixa seu like aí, aperta o seu joinha, para que o YouTube ele entenda que esse vídeo é relevante, é importante e ele anuncie esse vídeo para outras pessoas. Então vamos lá, pessoal. Êxodo 5 é um capítulo de apenas 23 versículos. Eu vou ler aqui para você o tema aqui desse capítulo, né, o título. Está escrito o seguinte: Faraó ordena aos israelitas fazer tijolos sem palha. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Veja só, pessoal. Muitas pessoas, elas têm um pensamento de Faraó também. Elas ainda não conhecem o Senhor. Jesus, ele disse algo no Novo Testamento. Vou colocar até aqui, olha, abaixo aqui do vídeo para você ler. Ele disse o seguinte: se não verem sinais e prodígios, de maneira nenhuma crerão. Que interessante, né, pessoal? Tem muitas pessoas que precisam ver sinais e prodígios para elas crerem. E o Faraó, ele era uma dessas pessoas, né? Ele não conhecia o Senhor. É lógico que ele já tinha ouvido falar muitas coisas, mas ele continua declarando: eu não conheço esse Senhor. Quem é esse Senhor para que eu tenha que obedecê-lo? Quem é? Quem é esse Senhor? E quero lembrar também uma passagem que o próprio Senhor Jesus falou. Ele disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Vou colocar aqui abaixo também para você ver e anotar isso. Aí eu vou continuar aqui a leitura, pessoal. Versículo 3. Então eles ainda falaram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos, pedimos-te ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Respondeu-lhe de novo o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Moisés e Arão, por que vocês fazem o povo cessar das suas obras? Ide as vossas cargas. Versículo 5. Disse mais Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Não tornareis a dar como dantes palha ao povo para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se, preste atenção nesse versículo 9, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Deixa eu marcar ver esse versículo 9, já a gente vai voltar para cá. Versículo 10. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e disseram ao povo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai palha de onde puderdes achá-la, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha, e os exatores os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre eles pelos exatores de Faraó, que reclamavam: Por que não acabastes, nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos como dantes? Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos? E nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo é que não tem culpa, porém o teu povo é que tem culpa. Com outras palavras, fala: o Senhor está fazendo isso, mas é vocês mesmos que têm culpa, porque vocês não estão nos dando palha, não estão dando palha para a gente poder trabalhar, não estão dando matéria-prima para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer os tijolos. Versículo de número
17. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai, palha, porém não se vos dará, todavia dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Pessoal, preste atenção nisso, gente. O Moisés e o Arão, eles estavam indo falar com o faraó na direção de quem? Quem deu a direção para eles? Isso mesmo, foi Deus, certo? Você é uma pessoa inteligente. Deus deu a direção. Eles seguiram a direção? Sim ou não, pessoal? Sim, boa, é isso aí, seguiram a direção. Eles obedeceram? Sim ou não? Obedeceram. E eles foram falar com o faraó. Só que quando eles falaram com o faraó, ele não quis reconhecer o Senhor e ele disse que ele não liberaria aquele povo. E além disso tudo, ele, como consequência do pedido que Moisés e Arão eles fizeram, ele vai aumentar a carga sobre o povo, vai tirar a palha que os egípcios levavam para o povo produzir os tijolos. Ele vai mandar que essa palha fosse retirada, que os filhos de Israel, eles que deveriam ir pegar a palha e depois fazer os tijolos, o que aumentaria muito o tempo de trabalho, o tempo de sacrifício, é ou não é? E além de tudo, ele vai falar isso aqui, olha pessoal, versículo 9, eu disse que eu iria voltar aqui, você chegou a marcar, e marca aí na sua Bíblia: agrave-se o serviço sobre esses homens. Quer dizer, ponha mais serviço, que o serviço seja mais penoso sobre eles, para que se ocupem nele e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Veja só aquilo que o faraó ele queria. Poxa, ponha mais pesado ainda o serviço, para que eles fiquem ocupados nesse serviço e eles não deem ouvidos às palavras mentirosas. Só que essas palavras aqui que o faraó está falando aqui são palavras mentirosas, era a palavra de Deus, pessoal. Era a direção de Deus. Veja só o que o inimigo muitas vezes faz, porque você estar na direção de Deus não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades, não quer dizer que em algum momento a situação ela não possa ficar pior, porque muitas vezes é isso que acontece, a pessoa começa a buscar a Deus e aí algumas coisas acontecem justamente para que ela não continue dando ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. Está compreendendo isso, meu amigo? Está compreendendo isso, minha amiga? Você pode ter dado um passo, pode estar trilhando um caminho que você sabe que é a direção de Deus e você começou a enfrentar dificuldades. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado em meio a essas dificuldades, em meio a uma carga mais pesada, está compreendendo? Porque ela pode sim ser natural, ser algo natural em meio ao que você esteja fazendo, é algo que é necessário, é algo natural, está entendendo? Mas ela pode ser algo espiritual também. O inimigo pode estar tentando colocar obstáculos, barreiras, piorando as situações, piorando as coisas, deixando mais pesado, justamente para você não dar ouvidos à palavra de Deus, aquilo que Deus está falando com você, aquilo que Deus tem te ensinado, está entendendo? Vai ficar muito mais difícil para o povo. O Moisés, ele poderia pensar, né? Poxa, Deus falou com a gente, o que isso está acontecendo? E ele vai perguntar algo para Deus, depois eu vou te mostrar aqui. Mas o que acontece muitas vezes é isso. O faraó, ele está colocando um serviço mais pesado para que o povo não dê ouvidos àquilo que era a vontade de Deus. A situação pode estar difícil para você, mas não deixe a certeza que Deus te deu de um sonho, de um projeto, de um plano, ela escapar. Está entendendo? Porque o propósito do inimigo, o propósito dele em meio a essas situações que estão acontecendo na tua vida, é que você tenha dúvidas, é que você tenha medo, é que você não dê ouvidos à palavra de Deus. Amém? Você entendeu isso? Vou continuar a leitura aqui. Ao saírem da presença de Faraó, versículo 20, se depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e disseram-lhes: olhe o Senhor para vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Veja só o que eles estão falando para Moisés.
os oficiais, não é? As pessoas mais importantes ali do povo, que estavam ali acima na hierarquia do povo, que foram eles colocados até pelos egípcios para serem responsáveis por aquilo que o povo produzia, deveria produzir. Poxa, olha só o que vocês fizeram. Olha só o que vocês fizeram. Por que vocês fizeram isso? Olha só, a gente já foi até açoitado, a gente já até apanhou aqui por causa disso. Olha só, com outras palavras, parem com isso imediatamente. Sabe por quê, pessoal? Porque o açoite, eles apanharam, né? O açoite, a carga pesada, as dificuldades, o aumento do sacrifício, tudo isso fez com que eles pensassem, poxa, olha só o que o faraó está fazendo com a gente, alguma coisa está acontecendo. E quando eles descobrem o que realmente estava acontecendo, que era Moisés e Arão falando aquilo que falaram para o faraó, eles, com outras palavras, estão falando, olha, vocês precisam parar com isso agora, senão a nossa situação vai piorar. Está entendendo, pessoal? O propósito do faraó era esse mesmo, e o propósito do inimigo é esse mesmo, que você não creia na palavra do homem de Deus, que você não creia na direção que Deus deu. Está entendendo? Vou continuar aqui lendo, versículo 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Veja, essa situação mexeu até com o próprio Moisés. Está entendendo? Ele vai falar, Senhor, poxa, desde que o Senhor me enviou, olha só o que está acontecendo. O faraó fez isso, o teu povo está sofrendo mais e a gente não viu o teu agir ainda. A interrogação do Moisés é uma interrogação que muitas vezes você fez, você faz, você tem feito. Nós, muitas vezes, fazemos em meio a uma direção que Deus deu. Algo acontece de uma maneira que nós não esperávamos e aí a gente começa a interrogar, começamos a nos interrogar, será que Deus está mesmo nesse negócio? Por que Deus não agiu ainda? O silêncio de Deus, meu amigo, o silêncio de Deus, minha amiga, não quer dizer que Deus não está no negócio. Está compreendendo isso? Guarde essa palavra no teu coração, porque as dificuldades que se levantam em meio à direção de Deus, muitas vezes pode ser o inimigo agindo para que você deixe de crer, para que gere dúvidas. E se houver dúvidas, a dúvida anula a fé. Se o medo dominar, o medo anula a fé. Está entendendo? No capítulo 6, no próximo vídeo, nós vamos ver a resposta que Deus deu ao Moisés. Mas eu quero fazer agora uma oração, porque você pode estar passando por dificuldade. E tem dificuldades, meu amigo, tem dificuldades, minha amiga, que por mais que a gente não queira passar, elas são necessárias. Se Deus permitiu que o inimigo colocasse essas dificuldades, essas barreiras, ou se Deus te direcionou por um caminho que não tem inimigo, entre aspas, né? Que o inimigo não está agindo para te impedir, mas que tem dificuldades naturais, está compreendendo isso? Porque nem tudo é espiritual. Não quer dizer que Deus vai te desamparar, não quer dizer que Deus vai te deixar, mas existem essas dificuldades que são normais, elas precisam ser enfrentadas. E eu quero orar para que você seja fortalecido, a fim de que você não deixe a dúvida, o medo, deixar você numa situação em que você não acredite que é a vontade de Deus, aquilo que Deus te falou. Amém? Vamos fazer essa oração? Se você puder, feche seus olhos. Pai, essa palavra foi ministrada em Êxodo capítulo 5 e eu sei que essa pessoa está passando por uma situação assim. O Senhor conhece essa pessoa, essa mulher. O Senhor sabe quem enviou esse vídeo para essa mulher, para esse homem. O Senhor sabe como esse vídeo chegou para essa pessoa no momento em que ela mais precisava ouvir essas palavras. E eu quero te pedir agora, sabendo que dificuldades muitas vezes atrapalham as pessoas, até mesmo acreditarem que o Senhor está no controle, que o Senhor as direcionou, que o Senhor trouxe essa pessoa para um propósito e em meio a esse propósito ela está enfrentando dificuldades. As dificuldades atrapalham a pessoa de entender, assim como Moisés, assim como aqueles oficiais, assim como o povo, Senhor. Mas eu quero te pedir isso, fortaleça essa mulher, fortaleça esse homem, que em nome do Senhor Jesus Cristo, ela tenha esse propósito claro na sua mente, no seu coração, que essa dificuldade que ela está enfrentando pode ser um plano do inimigo, pode ser uma armadilha do inimigo para que ela volte atrás
para que ela retroceda, para que ela não creia, para que ela tenha dúvidas, para que ele tenha medo, para que ele tenha dúvidas, para que ele não creia. Pai, em nome de Jesus, esclareça agora, Senhor. Fé para agora, para hoje. Esclareça agora. Dê discernimento para essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Não deixe para depois, porque essa pessoa vai entender a partir desse vídeo, dessa oração, dessa palavra, se o que ela está enfrentando é de faraó espiritual ou não, do maligno ou não, se é espiritual ou natural. Mas ela também vai entender que ela precisa continuar crendo com a sua fé viva, com a sua fé de pé, para que ela avance, passe pelo que tem que passar, porque quando o Senhor direciona, o Senhor garante. E as dificuldades em meio à tua direção, elas não impedirão essa pessoa de acreditar que o Senhor vai cumprir cada palavra que o Senhor falou. Que assim seja feito em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, dificuldades, elas não querem dizer que Deus não te direcionou, que Deus não está no controle. Amém? Estou te falando isso porque as pessoas às vezes pensam que quando Deus direciona, vai ser um mar de rosas, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, tudo vai fluir. Não é assim. E tem muitas passagens na palavra de Deus que mostram que geralmente não é assim. Amém? Quero pedir um favor para você hoje, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, fale para elas, poxa, se inscreva no canal aí, seja um guerreiro, uma guerreira, um lutador comigo para que esse canal avance e alcance cada vez mais pessoas. Para a glória do nome de Deus, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito. Fala para essas pessoas, olha, acompanhe os devocionais que você vai ser muito abençoado. Eu sei que Deus já colocou aí no teu coração algumas pessoas específicas para você mandar esse vídeo, porque você sabe que Deus vai falar com elas. Mande para elas também. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente!